e nós vamos para a aula de arte, tá? Bem, para a nossa aula de arte de hoje, eu gostaria que vocês estivessem com o livro, tá? De vocês. O livro de vocês, eu gostaria que vocês abrissem na página 52, Arte e Espaço Público. Só para eu falar a respeito de uma tarefa que eu vou passar hoje também, né, de arte, que é eu vou passar para vocês hoje à tarde. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou passar para vocês hoje à tarde essas perguntinhas aqui. São 4 perguntinhas. Vocês vão ler o livro de arte da página 52 até a página 57. E aí vocês vão responder essas 4 perguntinhas. Essas 4 perguntinhas não estão no livro. São perguntinhas que eu formulei. Eu vou enviar para vocês hoje à tarde no grupo, certo? Então, só para falar que hoje eu vou passar essa tarefinha para vocês. Bem, mas agora, falando realmente da nossa aula de arte de hoje, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página, deixa eu só entrar aqui no plural que eu vou abrir meu livro aqui. Na página 58. Página 58, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Até a nossa última aula, nós estávamos falando a respeito de... Aqui. Bom, até a última aula, nós estávamos falando a respeito de artes visuais. E agora, nós vamos começar a falar a respeito de teatro. Então, nós vamos mudar de linguagem artística. Nós vamos para teatro agora, certo? Então, meninos, nós vamos começar a falar sobre um dos elementos do teatro, né? Que é o espaço cênico. O que seria espaço cênico? Tá? Como já estudando em artes, suponho que vocês estudaram, né, no 6º ano, não posso dizer para vocês se vocês estudaram isso ou não, que eu não estava com vocês, mas que vocês já tenham visto que os principais elementos do teatro sejam os personagens, a ação e o espaço cênico. Ou seja, os personagens, né, ali os atores, o que eu preciso para ter um teatro, a ação, a encenação e o espaço cênico e o local onde eu vou fazer este teatro. Então, o espaço cênico nada mais é do que isso. Então, aí tem muita gente que fala assim, então o espaço cênico é o palco. Sim, espaço cênico é o palco. Porém, de repente, eu estou num teatro de rua, e no teatro de rua, eu não tenho o palco em si, mas eu tenho espaço cênico, eu tenho aquele local onde os atores estão encenando. Então, é lógico que nós vamos falar sobre palco. O espaço cênico seria, sim, o palco. Porém, esse palco não precisa necessariamente ser um palco, como a gente está acostumado, aquele mais alto, que as pessoas olham e tudo mais. Não, pode ser até um espaço no meio de uma rua, onde o espetáculo vai acontecer, tá? Então, olha lá. Na página 58, acompanhe a leitura aí. Os personagens são elementos fundamentais para levar adiante qualquer história.
A trama é conduzida pela representação de emoções, ações, reações, trajetórias e relações entre os personagens, que podem ser fictícios ou inspirados em pessoas reais. Muitas vezes, os personagens das peças teatrais também são alegóricos, ou seja, representam ideias, valores, tipos sociais, como a justiça ou a pobreza. A interação entre os personagens, a sucessão de eventos em que estão sujeitos, suas escolhas, seus atos e suas consequências, são exemplos de ações ou acontecimentos. Então, as ações seriam exatamente aí a trama teatral, seria a história, seria a encenação, tá? Para que uma peça seja escrita, o autor utiliza esses acontecimentos como um fio condutor, construindo uma história por meio das cenas, que acontecem uma após a outra. Mas a ação teatral não depende de um texto para acontecer. Além dos espetáculos criados com base em textos escritos para serem encenados, o teatro contemporâneo há peças com autoria coletiva e improvisada, por exemplo. As ações são construídas pelos personagens no espaço cênico, que é o nome dado ao lugar onde ocorre a performance teatral. Se vocês quiserem pegar o marca-texto e grifar essa parte, vocês podem grifar de as ações construídas até performance teatral. E, na verdade, esse parágrafo inteiro, não só até performance teatral. É no espaço cênico que o cenário é montado, causando em nós diversas sensações e nos transportando a outro lugar, a outro tempo, lugar e idade. Embora, como vimos, existem vários grupos que se apresentam nas ruas, em parques, em praças e outros espaços públicos ou alternativos, na cultura ocidental, o espaço cênico mais utilizado, costuma ser o palco dos edifícios teatrais. E o que seria o palco, então? O espaço cênico mais comum. Então, o espaço cênico mais comum seria este palco. Bem, agora nós vamos lá para a página 60, tá? Nós vamos falar dos tipos de palco que existem. E vamos falar, assim, dos mais tradicionais. Nós vamos falar sobre o palco italiano, né? Ou chamado também de caixa cênica italiana, né? Mas é mais fácil falar palco italiano. Vou explicar certinho o que é isso, né? O que é um palco italiano? Vocês viram aqui um desenho. Nós temos no palco italiano cenários que podem descer lá do teto, ó, tá vendo aqui onde eu estou com o mouse? No desenho? Então, nós temos cenários que podem estar amarrados ao teto e eles podem descer. Nós temos coxias, que são essas laterais para tampar os atores que ficam ali, também fazem parte do cenário. E nós temos, ele é chamado de caixa cênica, tá vendo? Porque nós temos como se fosse uma caixinha, né? Ele é no formato de uma caixa, porque ele tem essas laterais, onde são as coxias, as pessoas podem se esconder, e aonde eu vou encenar aqui no meio, a plateia está sentada, né, na frente. Vocês podem reparar que aqui está maior, aqui está menor, tem perspectiva nesse desenho, tá vendo? Ó? Tem perspectiva. Então, é como se fosse um teatro, realmente. Por exemplo, aqui em Olímpia é a Casa da Cultura. Severínia tem o Teatro Municipal, que tem as cadeirinhas, né? Uma abaixo da outra, como se fosse uma escadinha. E aí tem o palco mais alto lá na frente. Esse é o modelo de palco italiano. Tá? Então, o palco italiano, ele tem isso. Aí ele tem as cortinas, ele tem as coxias, ele tem todos os detalhes que a pessoa precisa para
encenar. É claro, por exemplo, o Gil Severini, ele é feito no estilo arquitetônico do formato, né, da italiano, mas ele não tem coxia, ele não tem cortina, então, quer dizer, ele não é completo. Existem algumas construções que elas são feitas nesse formato de caixa italiana, mas não são completinhos, não tem tudo. O ideal para se ter peças teatrais seria ter tudo, ter a cortina, ter tudo. Aqui já na Casa da Cultura em Olímpia já tem a cortina, já é um pouco mais preparado, um pouco melhor para nesse estilo aí de palco italiano, tá? Então o palco italiano ele é dessa forma, ele é quadradinho. Aí o que teria? Olha só, para a gente ler. Existem vários tipos de palco. O mais utilizado é o palco italiano. Surgiu na Itália, na virada do século XV para o XVI, quando os valores do renascimento cultural predominaram e o movimento conhecido como humanismo, com a ideia de que o ser humano era o centro do universo, ganhou força. Vocês viram que tudo tem a ver com aquilo que a gente estava aprendendo, né? Vocês vão reparar que a tarefa que eu pedi para vocês fazerem vai ter a ver com literatura de cordel. Vocês viram que agora está falando que o palco italiano surge na época do Renascimento, tá vendo? Então, depois, né, das ideias do Renascimento. Então, tudo tá entrelaçado. Aquilo que está no nosso livro e aqueles materiais, aquelas matérias que eu trouxe, né, para complementar. Porque eu não posso também só ficar no livro, né, senão vocês não saberiam tudo ao certo, tá? Aí, olha lá. Conjunto formado pelo palco e outros elementos, como as cortinas, é conhecido como caixa cênica. Essa é a área de um teatro que compreende a encenação de todos os elementos envolvidos. Então, eu tenho a boca de cena, olha lá, vamos observar a imagem. Aqui, olha lá, tá vendo? Vocês têm a boca de cena, que seria aquela partezinha da frente, a hora que abre as cortinas, aquilo que eu vejo, né? Aquilo que eu vejo no palco é chamado de boca de cena. Nós temos os urdimentos, que seriam esses que podem ser cenários, podem ser elementos ali do teatro que podem estar pendurados no teto e descer na hora certa. Lógico que hoje em dia, né, gente, nós estamos falando aí do século XV e XVI. Isso era descia com cordinha e tal. Hoje é tudo automatizado. Hoje tem um cara, né, se você vai num teatro em São Paulo, por exemplo, tem um cara que ele opera o cenário. Então, não precisa ninguém puxar cenário, não precisa ninguém puxar cordinha para o cenário descer. Hoje em dia é tudo automatizado, ele aperta um botão lá e ele deixa o cenário 1 descer, né? Então, hoje já está muito mais moderno nesse sentido. Aí teria aqui varandas, que seriam as laterais aí do palco, ribalta, que seria a parte de iluminação, aquela parte da frente ali do palco, o fosso da orquestra. Aqui não, né? Nos palcos daqui, nós não temos isso. Mas no palco de São Paulo, por exemplo, né? Nós, embaixo do palco, fica um fundo, assim, embaixo do palco fica a orquestra. E a orquestra toca ao vivo. Então, se você vai assistir, por exemplo, um musical, embaixo do palco, assim, você consegue ver só uma janelinha que você vê ali que tem os músicos e tem o maestro ali com a batuta, né? Regendo a orquestra e fica uma orquestra embaixo do palco. Então, é chamado de fosso da orquestra. O lugar onde a orquestra vai ficar ali abaixo do palco.
tá? Ele costuma ficar escuro para você não ficar prestando atenção na orquestra, claro, para você prestar atenção no que está no palco. Mas isso, gente, só em teatros grandes, né? Que a gente vai ter isso. E a coxia, que é o que eu falei, a coxia são essas laterais, esses cantinhos, onde o artista pode sair, o ator, ele sai de lá de trás do palco, né, dos camarins que ficam ali atrás, ele sai e ele se esconde na coxia até esperar a vez dele, até a vez dele entrar. Então, as coxias são essas lateraisinhas aqui que dá para esconder os atores que ficam aqui no canto, tá bom? Aí agora lá embaixo. As peças que são encenadas em palco, como o palco italiano, cada elemento tem uma função específica muito importante para ambientar o público e transmitir a história. Geralmente, quem assiste às peças nem se dá conta da quantidade de profissionais e elementos envolvidos num espetáculo teatral. Vamos conhecer com mais detalhes como é composto o palco teatral. A caixa cênica mais utilizada no teatro ocidental é chamada de caixa cênica italiana. Nela, a boca de cena é o espaço do palco visível para a plateia, que fica de frente para o público, que é coberta com uma cortina quando os atores não estão em cena. Se você já foi em um teatro grande, ó, olha na página seguinte, ó, que aí está ao contrário, né? Está de trás para frente. Aqui, vocês estão vendo o interior do Teatro Juarez, no México. Então, olha só que, né, a boca de cena é isso aqui. É o que eu vou enxergar depois que as cortinas se abrirem, tá? Então, isso é a boca de cena, tá? O urgimento, então, seriam aí, que foi o que eu falei, né, gente? Urgimento seria aqueles detalhes que ficam atrás, né, da cortina escondidos no teto. Então, vocês podem ver que ela tem a cortina, ela sempre tem esse barrado aqui em cima. Tá vendo onde eu estou passando o mouse? Então, nesse barrado de cima, porque ficam cenários, ficam outros elementos escondidos ali atrás. Faltou falar de um detalhe importante. Ó, eu falei das coxias, que é onde eles, as laterais, onde eles ficam escondidos. Aí nós temos também varandas, que são estruturas onde vão ficar cenários e equipamentos, né? A ribalta, que são as luzes que vão iluminar os atores, o fosso da orquestra, e faltou falar da quarta parede. O que é essa quarta parede? Atrás do palco, a hora que abre aqui, né, a cortina, costuma ter uma parede lá atrás, e aí ela é chamada de quarta parede. Atrás dessa quarta parede fica um corredor onde os artistas podem passar, podem ficar esperando as vezes dele. Então, essa parede de trás, a parede do fundo do cenário ali, é chamada de quarta parede, tá bom? É uma divisória imaginária que surge ao abrir as cortinas e separa o universo da história do palco e da plateia, tá? Então, é essa divisória aí, eles dão esse nome de quarta parede, por isso que eles chamam de caixa, para formar uma caixa, tá vendo? As escadarias sempre descendo, como nesse caso aqui, e aí a gente vê aí o elemento do palco. Aqui, ó, esse aqui ainda tem camarotes, ó. Os camarotes seriam essas laterais aqui, ó. Aqui em cima e aqui nessa lateral, perto do palco. Esses são os camarotes, tá? Então, o palco italiano, ele tem este formato. Bom, na página 62, vocês vão ver um outro tipo de palco, que é o palco elisabetano, tá? Saiba mais. Outro tipo de palco bastante popular é o palco elisabetano. Ele tem esse nome porque foi criado na Inglaterra
no século XVI, durante o reinado da Rainha Elizabeth I. De forma arredondada ou poligonal, o palco elizabetano tinha até 3 níveis, o que permitiam várias cenas fossem representadas ao mesmo tempo. O público era dividido entre as pessoas mais abastadas, que ficavam nos camarotes, ou seja, os mais ricos, né? E uma área elevada, e os menos abastados que assistiam o espetáculo de pé no nível do chão. Então, vamos olhar aqui nesse desenho. Ó. Olhem aí no desenho do livro de vocês e prestem atenção no que eu estou passando o mouse aqui. Olha lá. Ele é arredondado, ou ele é poligonal, né? Que seria como se fosse, pode ser, por exemplo, um octógono, pode ser, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho, tá? E olha lá, ele tinha como se fossem esses camarotes, quanto mais rica a pessoa era, mais ela ficava no de cima, tá vendo? Ficava sentada ali nos camarotes. E os pobres ficavam de pé aqui embaixo, na frente. E o palco era ali, aqui, ó, dentro dessa, como se fosse uma arena, tá vendo? Como se fosse uma arena mesmo, assim, de rodeio, só que não é o palco arena. O palco arena vocês vão ver daqui a pouco, né? Esse é o palco elizabetano, porque ele tinha, então, esse formato aí, tinha esses camarotes para as pessoas mais ricas. Um dos principais teatros da Inglaterra a ter o palco elizabetano foi o Teatro Globe, construído em 1599. Ele ficou conhecido por ter sido lugar entre muitas peças de Shakespeare, um dos maiores dramaturgos da história mundial. Foram encenados pela primeira vez. Quem aqui já assistiu Romeu e Julieta? Se não assistiram, eu nunca assisti, mas eu conheço a história. Isso. Se não assistiram, eu vou postar um link, tá? Para vocês no grupo do filme. Se vocês tiverem aí um tempinho, assistam. Porque tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Tem a ver a forma de vestir que eles utilizavam no Renascimento, né? O jeito que eles moravam, né? Então tem tudo a ver com a matéria que nós estamos estudando. Oi. Eu já assisti. Pode falar. Não entendi, fala de novo. Eu já assisti o filme. O Romeu e Julieta? Então, é bem legal que vocês assistam. Não vou falar muito da história, não falem aí também, para quem não assistiu. É que esse filme aí eu repeti 3 vezes. Então, vocês viram que interessante, né? Tem a parte de romance, que eu falo sempre que as meninas vão gostar, e tem a parte, né, de ação também, que aí os meninos gostam. Bom, então, por favor, se vocês tiverem aí um tempinho, assistam, tem no YouTube, é só colocar Romeu e Julieta lá que aparece, mas eu vou postar o link para vocês, tá, do YouTube. Então, foi bem nessa época, né, do Shakespeare, que surge esse tipo de palco, que é o palco elizabetano, tá? Então, na época do Shakespeare, ele faz vários, não só Romeu e Julieta, né? Ele faz várias peças teatrais, William Shakespeare, e eles acabam, né? Ele acabava encenando dentro desses palcos aqui. Ah, um detalhe que eu estava esquecendo. Na época do Shakespeare, só homens podiam encenar. Então, só existiam atores. Então, como eles fizeram Romeu e Julieta, sendo que só homens podiam encenar? Ah, eu adoro essa pergunta. Um cara barbudão se vestiu de mulher. Teve beijo e tudo, era homem com homem, né? Então, era assim, gente. Ele não rapava nem a barba.
Eles faziam de barba mesmo. Eles se vestiam roupa feminina, então porque nessa época não podiam ter aquela história, né? Mulher era para ficar em casa. Então, as histórias, quando tinham, desde a época, isso aí não foi só nessa época do Shakespeare, não. Desde a época que o teatro foi criado. Desde a época que o teatro foi criado lá na Grécia Antiga, que os homens faziam os papéis de mulher, se vestia de mulher para fazer os papéis femininos. Por quê? Porque diziam que teatro, que encenar não era coisa de mulher. Então, não tinha mulher na orquestra tocando, não tinha mulher encenando. As mulheres, na verdade, a primeira, né, a atriz, ela teve que se vestir de homem, se fantasiar de homem, entrar num teatro, numa companhia teatral, fantasiada de homem, para que eles pudessem deixar, né, aceitá-la, e aí depois é que ela realmente revela que ela era uma mulher e ela era capaz, porque eles achavam que mulher não era capaz de fazer isso. É complicado, né? É a mesma história. O racismo não tem... Nós não estávamos falando, né, de racismo lá em Projeto de Vida. O racismo não tem essa raiz histórica. O preconceito contra as mulheres também, né? Tem essa raiz histórica. Achava que mulher não era capaz, mulher não ia dar conta, né? Então eram os homens que faziam, os homens que ensinavam. Que maravilha que seria, né? Um barbudão beijando outro barbudão, é uma coisa maravilhosa. Bom, gente, então nós vimos esses tipos de teatro. Para encerrar, daqui a pouquinho nós vamos encerrar a nossa aula, nós vamos para a página 63, que agora nós vamos ver de onde vem realmente esses tipos de teatro, né? Então, nós vamos ver a evolução dos tipos de palco, na verdade, né? Não tipo de teatro, tipo de palco. Nós vamos ver a evolução dos tipos de palco. Quais foram os primeiros tipos de palco? Os primeiros foram esses da página 63. Depois passa para o elisabetano, e aí, por último, cria-se o palco italiano, que é o mais adequado para teatro até hoje, tá? Mas os primeiros, eles surgem no teatro arena. Então, o que era o teatro arena? Eram estes locais que eram criados, que eram construídos em encostas, em morros, lá na Grécia Antiga, próprio para haver teatro, tá? Então, eles construíam este tipo de palco aqui, como se fosse uma arena de rodeio. Então, pensa aí na arena do folclore, né, em lugares para festa de peão. É como se fosse assim. Qual que é a diferença? A diferença é que ele tinha esse proscênio aqui, ele tinha esse palco, esse local para acontecer, olha lá, ó, as encenações podiam acontecer aqui em cima e aqui embaixo. Aqui tinha o coral, que era o coro, né? Aqui tinha um coral, que ficava aqui nessa frente, e o público assistia na arquibancada. Por que eu falei que era feito em encostas, em morros? Porque eles estudavam, né, os engenheiros daquela época, não chamavam de engenheiro, mas eram engenheiros naquela época, eles estudavam a ação dos ventos. Então, eles faziam contra o vento aquela construção, para que a hora que o vento, a pessoa conversasse aqui no palco, o vento levasse as ondas sonoras, e quem estava aqui, ó, na última arquibancada, ainda conseguisse ouvir. Então, foi assim, foram construções importantíssimas que os gregos criaram. Por quê? Porque não tinha microfone naquela época, e eles conseguiram, estudando,
criar esse tipo de palco, né? Esse tipo de arena, onde todo mundo conseguia enxergar e ouvir, tá? Então, olha lá, para finalizar. A tradição de construir locais de edifícios para encenação teatral é bastante antiga. Um dos tipos de edifício teatral mais significativos da história foi o Teatro Arena, criado na Grécia. Se vocês quiserem, vocês podem grifar também, tá? Teatro Arena, criado na Grécia. Para os gregos, a ida ao teatro era um dos grandes acontecimentos do ano, pois as peças só eram exibidas por um período de 10 dias, quando cada uma era encenada apenas uma vez. Como todos queriam assistir os espetáculos, o teatro tinha que ser grande. Aí observando a imagem, a gente vê, ó, tinha o proscênio, que era essa parte do palco aqui, tinha os camarins, que era ali onde a pessoa ficava escondida, ali atrás, e tinha o altar, que era onde o coro ficava, ou seja, o coral, né, os músicos que ficavam ali naquela parte do altar, perto da orquestra, e a orquestra ficava aqui na frente. E a arquibancada onde as pessoas assistiam. Os prédios teatrais gregos eram construções ao ar livre, formadas em encostas para facilitar o escaloamento das arquibancadas, ou seja, para que as pessoas conseguissem ouvir. Em forma de meia-lua, o teatro de arena grego possuía uma grande plateia. O objetivo era obter uma acústica melhor e permitir que todo o público pudesse ver os atores em cenas. A arquibancada era feita de pedra e ocupada pelo público. O coro se apresentava na orquestra. Um espaço central era em forma de círculo. No centro da orquestra havia um altar de pedra destinado às oferendas ao deus Dionísio. Porque, como nós vimos, né, no 6º ano, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas os meus alunos sim, o teatro, ele surge como uma festa em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, o deus da agricultura, e hoje em dia também conhecido como deus do teatro, porque era uma festa para homenagear. Era feita assim, no começo era feita em carroça, colocava a carroça e fazia uns teatros em cima da carroça. Mas vocês viram aqui, como era uma vez por ano, todo mundo queria assistir. Então, os gregos criaram essa arena para que todos pudessem ver e ouvir os teatros em homenagem para o deus Dionísio. E uma outra curiosidade: os teatros para deus Dionísio, eles eram cantados. Então, o coral que ficava aqui embaixo cantava a história. E as pessoas... Eu já estou terminando, viu, gente? É porque a gente atrasou, mas eu já estou terminando, aí depois vocês já podem ir para outra sala. Eu vou sair aqui da apresentação, só para eu mostrar para vocês. Só um minutinho que eu vou buscar uma máscara para vocês. Olha aqui, gente. Então, os gregos, eles faziam os teatros mascarados. Meu Deus! Tá Isso dá um vendo? pouco de medo. Eles faziam os teatros mascarados e eles tinham essas máscaras e eles não falavam. Eles só encenavam, só faziam gestos. E o coral é que cantava. Tá? A história, o coral ia cantando. Então, o coral cantava: eu sou Dionísio, o deus do vinho, né? Este é o Dionísio, este é o Dionísio, o deus do vinho. Então, quem era o deus do vinho, tinha que aparecer lá: este é o Dionísio, o deus do vinho. Com o passar do tempo, teve uma pessoa, né? Um artista, um desses que estava
mascarado, que foi até a frente do palco e falou: eu sou Dionísio, deus do vinho, e contou a história. Ele mesmo falou a história antes do coral cantar. Esse carinha é chamado de Téspis. Então ele é considerado Téspis, ele é considerado o primeiro ator da humanidade, tá? Então, gente, o teatro ele surge na Grécia Antiga em homenagem ao deus Dionísio, com esses teatros de arena. Com o passar do tempo, surgem as grandes peças teatrais da época do Renascimento, com o palco elisabetano, que vocês viram. E mais à frente, eles criam o palco italiano, que aí sim o palco italiano é totalmente preparado para o teatro. Tem a coxia para esconder, né? Tem os cenários, tem tudo perfeitinho. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá?